Nestes últimos anos, o mundo tem passado de uma crise abaladora a outra. Uns dizem que estamos no limiar de um admirável mundo novo, enquanto outros advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e do caos total. Ler o jornal hoje em dia não é a maneira mais animadora de se começar o dia. Os problemas mundiais ficam cada vez mais desesperadores e insuperáveis. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é: o que nos espera adiante? Será que algum mortal já conseguiu transcender a barreira do tempo e ver o futuro? No decorrer da história, muitos declararam ter tais poderes e alguns, como Nostradamus, as Meninas de Fátima, Edgar Cayce e Jeane Dixon, são conhecidos por terem predito diversos acontecimentos. E o cenário mundial agora está sendo montado para o cumprimento de uma visão alucinante que muitos desses videntes tinham em comum. Um acontecimento tão cataclísmico que transformará esse mundo para sempre. O derradeiro Apocalipse, o Armagedon. Mas se você quer mesmo saber o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então precisa tomar conhecimento das milhares de profecias registradas neste livro, a Bíblia. A precisão de suas profecias tem sido provada no decorrer da história. Portanto, não há dúvida de que as centenas de profecias sobre os últimos dias do nosso planeta também serão cumpridas, exatamente como as que já se cumpriram no passado. A única pergunta é: quando? Será no futuro longínquo? Então, não precisaríamos nos preocupar tanto com essas coisas? Ou será que estamos agora no limiar desses acontecimentos grandiosos, finais e progressivos que todos os profetas da Bíblia, inclusive Jesus, mencionaram? 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus procuraram a resposta para essa mesma pergunta. Eles lhe perguntaram: Mestre, diga-nos quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Vamos dar uma olhada nos sinais do fim que o próprio Jesus nos avisou para observar. Sinais que, segundo ele, viriam logo antes da sua segunda vinda e do fim do mundo conhecido. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em nenhum período da história se testemunhou o aumento de guerras como ocorreu no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em guerras desde a virada do século. Até 1914, nunca houvera uma guerra total, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu proporções globais. Desde a Segunda Grande Guerra, a guerra que diziam garantiria ao mundo a democracia, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de insurreições e revoluções. Passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Grande Guerra. Novembro de 89. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta.
Em 1993, foram travadas 29 guerras de maior porte, um recorde. Nação se levantará contra nação e reino contra reino poderia se traduzir mais como etnia contra etnia. Uma profecia horrendamente cumprida na ex-Iugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamo-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria a que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. O ex-presidente americano General Eisenhower definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados, contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de $25 milhões. Um míssil Tomahawk, mais ou menos $1.300.000. Um míssil ar para ar, $800 mil cada. Granadas e tanques vão de $2.000 a $36 mil cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada. 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com o seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes, geralmente, são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas, a praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto,
A AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otites e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. De março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8,4 na escala Richter. E por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, desde o grande terremoto no Alasca, já houve tantos terremotos de maior porte quanto nos 2000 anos anteriores. O Almanaque Mundial nos diz que só houve 21 terremotos mais fortes entre os anos 1000 e 1800. Mas entre 1800 e 1900, houve 18 grandes terremotos. Nos 50 anos seguintes, entre 1900 e 1950, houve 33 grandes terremotos. E entre 1950 e 1991, houve 93 grandes terremotos, quase o triplo em relação aos 50 anos anteriores, levando a vida de 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Este aumento dramático de terremotos severos levou muitos cientistas a predizerem que estamos entrando num novo período de grandes distúrbios sísmicos. A Bíblia também prediz claramente que os últimos dias serão dias de grande atividade sísmica, com a Terra oscilando como um bêbado e as torres e as cidades ruindo. 17 de janeiro de 1994, um terremoto medindo 6,6 na escala Richter causa um prejuízo de 30 bilhões de dólares em Los Angeles. Sismólogos predizem que o Big One, que está para acontecer na Califórnia, poderia ser 50 vezes mais forte. 17 de janeiro de 1995, mais de 5.000 pessoas morrem e 26.000 ficam feridas no grande terremoto de Hanshin, no Japão. A cidade portuária de Kobe é arrasada, sua infraestrutura derrocada e mais de 300.000 pessoas ficam desabrigadas. Cientistas japoneses no Centro de Sismologia em Tsukuba preveem que um terremoto muito mais forte, medindo 8 pontos na escala Richter, poderia atingir a região de Tóquio no futuro próximo. Quando ocorrerem os terremotos inevitáveis na Califórnia e em Tóquio, o número de mortes, a devastação e o impacto sobre a economia mundial serão inconcebíveis. Imagine um profeta antigo tendo uma visão das estradas modernas, com centenas de carros passando em alta velocidade, com os faróis acesos à noite. Como ele descreveria? Lembre-se que ele nunca tinha visto nem imaginado nada parecido com um automóvel. Bem, há 2.600 anos, o profeta Naum previu que nos últimos dias, antes de Jesus voltar,
Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como relâmpagos. Para ele, os automóveis correndo furiosamente pela noite devem ter parecido relâmpagos. E, sem dúvida, eles cruzam velozes em todas as direções. Só nos Estados Unidos ocorrem por ano uma média de 19 milhões e meio de desastres de automóveis, nos quais 4 milhões de pessoas saem feridas e 45 mil morrem. A profecia de Naum nos leva a uma outra previsão importante do profeta Daniel, dada em 534 a.C., sobre as condições do mundo nos últimos dias. Daniel, feche estas palavras e cele este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Deus estava dizendo ao seu profeta: Daniel, estou dando essa visão